A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Muito boa noite, jovens. Ixi, cadê os jovens dessa igreja? Boa noite. Amém. Olha lá, os jovens lá no fundo lá, tá vendo? Mas todos nós somos jovens. Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Tá quase, né? Mas não tá. Porque se tiver mais de 100 anos, eu vou precisar da autorização do pai e da mãe, com firma reconhecida, entendeu? Para estar aqui. Se não está, está tudo jovem. Eu quero chamar as nossas crianças para nós orarmos. Cadê? Pode vir aqui. Vamos lá. Pode vir. Oh. Mas tá lindo, hein? E mais? Vem orar aqui para chamar a Rosimeire para estar orando. Vamos lá, vamos lá. Graça e paz, irmãos. Sabe quem eu quero chamar aqui também? O pessoal do Projeto Ágape. Oh, venha cá. Vem aqui. Vem. Quem mais? Isso. E eu queria também convidar aqui os responsáveis, os líderes do Projeto Ágape. Pode vir, irmã linda. Tem mais alguém que está junto com a irmã ou só a irmã? A galerinha do Ágape fica desse lado aqui, ó. Fica para cá. Só para eu identificá-los. Vocês não são do Projeto Ágape? Vem para cá. Só para eu identificar. Isso. Ela é dos dois. Sim, não, eu entendo, tá? Só para... Gente, eu nem cheguei, já estou bagunçando tudo, né? Pastor Marcelo. Sabe por quê, gente? Quem é? Chama aí Elisângela. Vem, Elisângela. Aqui é sem vergonha. Gisele. Essa galera tudo te ajuda aqui. É todo mundo junto. Uhum. O Moacir. Isso. Mais alguém? Tá. Vocês que dão aula, que instruem as crianças, os nossos jovens, eu quero que vocês fiquem atrás deles. Isso. Isso. Sabe por quê? Nós somos o apoio. Vocês estão à frente e nós vamos orar por eles. Depois a gente vai orar pelas nossas crianças, que são nossos futuros ágapes, amém? Vai estar no projeto também, tocando, cantando. Nossos futuros missionários estão aqui, em nome de Jesus. E pastores, né? Pastores e missionários, isso mesmo. E aí eu vou pedir, agora sim, vem as crianças aqui na frente, ó, vai ficar lindo, vem. Ali, ó. Pronto. E aí eu estava vendo esse trabalho do Ágape, porque a igreja é isso. Igreja é a igreja não dentro, né, das quatro paredes, mas igreja é lá fora. E quando você convida, quando eu falo lá fora, você convida as crianças, as pessoas para estarem na nossa igreja. E nós precisamos fazer essa comunhão que o irmão falou aqui, para nossas vidas. Isso é comunhão. E, gente, nós precisamos investir. E a hora que eu estava louvando aqui com as crianças, veio no meu coração assim fortemente, eu falei para o pastor Marcelo, amor,
Nós precisamos orar para que essa galerinha que está tocando não venha se encher das coisas do mundo, mas eles venham desejar a tocar para a igreja, tocar para Jesus, tocar para o Senhor, para que quando eles estejam aprendendo, não passe pela cabeça deles tocar para o mundo em nada, em nome de Jesus. Que toda melodia, que toda nota seja para a honra e glória do Senhor. E nós podemos orar desse jeito? Confiante que o Senhor vai tomar essas vidas em nome de Jesus para Ele. E assim eles vão ser grandes homens e mulheres do Senhor. Nós podemos ficar de pé? Pastor Marcelo, vem aqui pertinho para dar mais coragem, né? Não estou com medo não. Irmão, vocês vão orar também com imposição de mão para nossos adolescentes, nossas crianças, para que eles continuem firmes, em nome de Jesus. O instrutor já foi embora, o professor? Já foi embora? Tá. E vamos, como é o nome dele? O Anderson, nós vamos orar pelo Anderson também, para que o Senhor possa resgatá-lo, para que ele possa conhecer a Deus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos estender nossas mãos para cá? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós nos rendemos aos seus pés. Pai querido, nós não somos nada sem ti. E um dia, Senhor, o Senhor tocou em nossos corações, em nossas vidas, e nós conseguimos entender e responder a esse chamado. E por isso nós estamos aqui com nossas mãos estendidas, ó Pai, crendo que o Senhor, ó Pai, que fez a boa obra em nossas vidas, também tem poder para fazer a boa obra sobre a vida dessas crianças, desses jovens. Ó Pai, em nome de Jesus, não permita, Deus querido, que nenhum deles venham se distrair com as coisas do mundo, que nenhum deles, ó Pai amado, venha olhar e serem atraídos, ó Pai, pelas coisas que o inimigo, que o mundo tem dado a eles, mas que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra venha os atrair, que as Tuas boas mãos venham restaurá-los e resgatá-los, ó Pai amado, que eles venham entender a Tua palavra, Senhor, dê discernimento a cada coração aqui, ó Deus amado. Clamamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor também fortaleça a Tua igreja, cada instrutor, cada professor, ó Deus amado, que venha o amor do céu sobre a vida deles, e que através da vida deles, eles possam alcançar mais jovens e mais crianças para louvor da Tua glória. Agora também pedimos pelas nossas crianças, Senhor, que vão estar aprendendo lá em Salinha, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abre o coraçãozinho delas, ó Pai, para a Tua palavra, que elas possam entender, que elas possam memorizar versículos, ó Deus querido, e que no dia, Senhor, assim, quando o Senhor permitir, elas venham ter o entendimento e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus, te agradecemos por esse tempo, pelo projeto Ágape, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Te adoramos e clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos envie dia a dia mais trabalhadores, ó Pai, porque nós sabemos e cremos que a seara está grande, é grande, e os campos estão brancos. Pedimos então para que o Senhor venha nos ressuscitar, venha nos restaurar o coração, para podermos resgatar essas vidas, para louvor e honra do Teu nome. Assim oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos também um casal de missionário, né? Esquecemos de... Eu não esqueci, né? Souza está aqui e com a sua digníssima esposa, Zilma. Seja muito bem-vindo, esse casal. Depois nós vamos estar orando por eles. Terça-feira, né? Terça-feira ele vai fazer uma cirurgia. E nós sabemos que está tudo no controle do nosso Deus. Obrigado. Amém? Queridos, hoje é dia de festa. Hoje é dia de nós celebrarmos
né? 40 anos de existência da nossa amada igreja aqui. Para alguns, como nós podemos ver aqui, foi uma jornada, está sendo uma jornada e vai continuar sendo uma jornada. E hoje nós vamos falar sobre os 40 anos celebrando a jornada de fé e de esperança. Ontem nós tivemos aqui o pastor Elivelto trazendo a mensagem, explanando para nós a palavra de Deus. E hoje eu vou dar continuação dessa explanação. E eu quero convidar vocês já a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Salmos. Pastor Livelto falou no Salmo 103. E nós vamos lá para o Salmo 126. E é nesse salmo que nós vamos meditar hoje para expressar a nossa gratidão a Deus pelos 40 anos de existência da nossa igreja, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, não somente aqui em São José do Preto, mas por todo o estado e nações. Amém? Salmo 126, do versículo 1 em diante. Aquele que puder ficar em pé em reverência ao nosso Senhor, o nosso Salvador, para fazermos a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Salmos, capítulo 126, a partir do verso 1, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres de Negueb. Os que com lágrimas semeia, com júbilo se fará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, com o nosso coração alegre, nós clamamos, nós te adoramos por tudo que tu és nas nossas vidas, Pai. Diante do Senhor nós colocamos as nossas vidas, nossos corações, as nossas mentes. E clamamos a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós nessa noite, Pai. Ó Deus, usa-me para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Pai. Mas que cada um de nós possamos ouvir, compreender, mas praticar, Pai. Praticar a Tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração, que colocamos diante do Senhor, Pai. Agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Pode se assentar. Quarenta anos celebrando a jornada de fé e esperança. A comemoração dos 40 anos da Igreja Batista Vida Nova é um momento de gratidão, mas também é um momento de memória.
não celebramos apenas a estrutura, nós não celebramos apenas os ministérios ou eventos, mas celebramos um Deus fiel, que no decorrer desses 4 décadas, conduziu o seu povo com mãos firmes e corações graciosos. Assim como Israel, está a igreja, pois há uma história. E hoje eu tive o privilégio de estar olhando algumas fotos ali no mural, onde revela a história da igreja. Houve tempos de lágrimas, houve tempos de oração, houve tempos de sonhos, tempos de plantações ou plantação, tempos de adversidade e também tempo de alegria, de ver conversões, de ver crescimento e também de restauração. Nesses 40 anos, tudo isso aconteceu aqui, nessa amada igreja. Nós vimos e podemos ver pessoas que nesses 40 anos aqui pode nos contar com detalhes toda a trajetória que essa amada igreja já viveu. E eu confesso para vocês que eu não sei toda a história, mas prometo a cada um de vocês que eu vou estudar muito bem
dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E essa alegria, ela é contagiante. Como é gostoso poder celebrar com amigos, com os irmãos, algo que vem sendo concretizado dia após dia. E a cada dia que passa, nós podemos ver o agir de Deus. Quando nós olhamos aqueles jovens aqui, tocando, adorando ao Senhor, eles poderiam estar nas suas casas, jogando, assistindo, se divertindo com coisas desse mundo que já és do maligno. Com seus dons, com seus talentos, que a cada dia Deus vai estar aperfeiçoando na vida deles. É a mesma coisa na nossa vida. A cada dia Deus vai nos aperfeiçoando. E por isso nós precisamos estar alegres. Alegres nessa celebração. Quando Deus age no seu povo, o testemunho se torna visível. E nós precisamos demonstrar isso com alegria. Não apenas uma igreja com programação, não apenas uma família com uma rotina religiosa, mas sim um povo que vive o Evangelho, que ama o Evangelho, que se entrega, que se persevera. A verdadeira alegria do povo de Deus não é um fruto de um contexto favorável, mas ele é da presença de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, lá vai falar sobre o fruto do Espírito. E nós podemos ver que lá tem a palavra alegria. Muitas famílias hoje vivem sob peso da pressão financeira, preso sobre os conflitos, preso sobre o distanciamento emocional, frieza espiritual. Mas a palavra de Deus nos ensina que a alegria não é uma circunstância, é uma pessoa, é Cristo. E nós podemos ver que o lar cristão não é um lar perfeito. Meu lar não é perfeito. Mas Cristo, dentro do nosso lar, se torna perfeito. O lar cristão é um lar que crê que Deus pode restaurar. Assim como Israel sonhou com liberdade, as famílias hoje precisam voltar a sonhar com Deus. Você tem sonhado com Deus? Que nos transforma. E essa alegria precisa ser contagiante. Celebrar 40 anos não é uma celebração qualquer, não. É uma celebração de júbilo,
a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda vai continuar fazendo. E eu gostei da palavra do irmão Valdemir. Mais 40 anos. Mais 40 anos. Mais dias. Mais vidas. Mais pessoas sendo transformadas. Mais pessoas se achegando a nós como comunidade, como igreja. E através das nossas vidas, apresentando um Deus vivo e verdadeiro. Essa alegria, ela precisa ser contagiante. E nós precisamos expressar essa alegria, esse amor a outras pessoas. E aí nós podemos ver, num terceiro ponto, a gratidão que se torna testemunho. Olha o versículo 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Não é o mundo que convence a igreja, queridos. É a igreja que testemunha para o mundo. O salmista não discute, não relativiza, ele declara com convicção e com gratidão aquilo que expressou no coração dele. Grandes coisas fez o Senhor. Isso nós precisamos expressar. Ele não diz, talvez Deus tenha feito algo. Ele afirma que Deus fez. E nós, como igreja, nós podemos declarar isso. Deus fez maravilha no meio de nós. E nós somos testemunhas de quantas vidas Deus tem transformado aqui. De quantas pessoas Deus tem abençoado. Quarenta anos depois, vocês podem dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi apenas uma resistência humana, foi uma sustentação divina. Deus salvou, Deus guiou, Deus levantou líderes, Deus guardou a unidade, Deus abriu portas. Deus já fez tanta coisa aqui, queridos. Se cada um dos nossos irmãos começasse a testemunhar do que Deus fez na vida de cada um de nós, nós não teria tempo suficiente nesta celebração para testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito. E essa memória da graça não é uma nostalgia, ela é um combustível da nossa missão. De expressar essa alegria. De comunicar essa alegria. Os amados irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E aí tem aqueles outros dois últimos versículos. A jornada continua. A fé, a esperança, além da celebração. Olha os versículos de 4 a 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres no Negueb. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Depois de celebrar a restauração, ele ora por uma nova restauração. Senhor,
restaura a nossa sorte. Isso é maturidade espiritual. Não é idolatrar o passado, não é viver apenas glórias anteriores, mas é semear a esperança de Deus que continua agindo. Se nós fizéssemos uma pergunta para esses irmãos, casais, amigos que estavam aqui, que estava lá atrás, quando tudo iniciou, 40 anos atrás. Se nós fizéssemos essa pergunta para eles, se eles tinham em mente o que aconteceria 40 anos depois, muitos deles iriam falar que não. Mas quem coloca o sonho em nós, o desejo em nós, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que age. Pode ser que no coração deles, na mente deles, era uma igrejinha pequena aqui, ou então também uma mega igreja. Mas Deus coloca isso em nós. Muitos semearam com lágrimas. Semear é esperar no Deus que continua agindo. Há lágrimas, sim. Mas os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A vida cristã é feita de dores, de perdas, desafios, de semeaduras, e algumas semeaduras difíceis. Mas a promessa é clara: quem planta com lágrimas, colhe com alegria. E nós temos visto isso aqui, queridos. Nós estamos plantando semente no coração dessas pessoas que estão andando, caminhando conosco. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: o sofrimento presente não se compara com a alegria futura. Em Hebreus 10, 23, diz assim: guarde firme a esperança, porque fiel é o que prometeu. Em Filipenses 1, 6, a boa obra iniciada será completada pelo Senhor. A fidelidade de ontem é a garantia da esperança do amanhã, queridos. A garantia. E aí nós podemos chegar numa conclusão de celebrar, de testemunhar, de avançar. Hoje, nós comemoramos e celebramos 40 anos. E nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas o Senhor não terminou aí. Nós celebramos não somente um passado bonito, mas celebramos um futuro promissor. Assim como os peregrinos cantavam subindo para Jerusalém, a Igreja Batista Vida Nova continua subindo, caminhando, semeando e principalmente servindo. E aí, nós podemos concluir o que nós podemos oferecer
para a nossa igreja, a Igreja Batista Vida Nova. Se você fosse pensar num presente, né? Qual seria o presente que você ia dar para a Igreja Batista Vida Nova? Se você fosse entregar diante do altar do Senhor um presente pela igreja, a Igreja de Cristo, qual seria o presente que você ia colocar diante do Senhor, entregar diante do Senhor? E eu comecei a fazer essa analogia. Eu poderia dar uma boa oferta, eu poderia dar um vaso de destaque para pôr no altar da igreja. Mas será que é isso que Deus quer de presente de nós? Será que é isso que Deus, o nosso Deus, quer receber de nós? E eu quero fazer um desafio com vocês, que agora eu incluo junto com vocês. Nós somos uma família. A partir de hoje se inicia mais 365 dias para que nós celebramos 41 anos da Igreja Batista Vida Nova. E nesse ano que está iniciando a partir de agora, a partir desse momento, queridos, nós vamos trabalhar qual é o presente que nós vamos entregar no altar do Senhor. Nesse altar aqui, na igreja do Senhor. O presente não é financeiro, porque cada um sabe a sua responsabilidade como membro da igreja. O seu presente não é um vaso, um violão, um equipamento, não é isso. O maior presente que eu e você podemos dar a Deus para a nossa igreja é uma vida. Uma vida. Uma vida. Eu não sei quantos discípulos, eu já falei aqui que eu não gosto de falar membros, porque a igreja de Cristo não é membros, é discípulos. Quantos discípulos da nossa igreja? Igreja Batista Vida Nova. A quantidade dá 100 e pouco, né? Mas se cada um de nós, durante esse 365 dias, irmãos, são 365 dias, se você calcular em horas, em semanas, em minutos, você vai ver a quantidade de tempo que nós temos de orar por uma vida, de entrar em contato com uma pessoa, de discipular essa pessoa, de apresentar um Deus vivo, um Deus verdadeiro a essa pessoa, de convidar para ir na sua casa, comer um bolinho, tomar um café. Eu sei que alguns irmãos gostam de churrasco, queimar uma carne. Já falou a língua de alguns aí, né? Chamar essa pessoa, caminhar com essa pessoa, apresentar Cristo a essa pessoa.
Aí depois você trazer, convidar a vir na igreja. E nesse período você vai ficar ligando, olha, você tem algum pedido de oração? E você vai ter um compromisso. Não é comigo não, não é com o pastor. É com Deus. De orar por essa pessoa. De caminhar com essa pessoa. E nesse ano, cada um de nós vamos apresentar e entregar o presente no altar do Senhor. Se você quer entrar nessa jornada comigo, nessa peleja, que não é minha, mas é do nosso Senhor, eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar, pedindo uma vida a Deus. De nós caminharmos juntos. E quando nós fizermos a celebração daqui dos 41 anos da igreja, você, eu, nós vamos trazer essa vida aqui no altar do Senhor, entregando a nossa oferta a Deus, que é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela existência dessa igreja. Obrigado, Deus, por tudo que ela é aqui nesse bairro, Pai. Obrigado pelas vidas que já foram transformadas, as vidas que foram abençoadas, Pai. Obrigado, Deus, por cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Conheceu verdadeiramente Cristo e foi transformada, Pai. Agora, Senhor, nosso coração é de gratidão a Ti, Senhor. Pelos 40 anos de existência da nossa igreja, a Igreja Batista Vida Nova. E com grande alegria, Senhor, no nosso coração, Pai, nós podemos declarar que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Mas, Senhor, nessa noite eu quero unir, Senhor, a cada um dos meus amados irmãos que está aqui, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, Senhor. Que durante esse ano que está iniciando para a nossa amada igreja, Pai, apresentar diante do Teu altar, Pai, uma vida, uma alma, uma pessoa. Por isso, Senhor, coloca já nos nossos corações, na nossa mente, a pessoa que nós vamos estar orando, a pessoa que nós vamos estar falando, anunciando e apresentando, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo toca no coração dessa pessoa, Pai. Pai, que ela possa abrir a mente e o coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela possa ser discipulada, que ela possa ser transformada, Senhor. Que ela possa, Senhor, tomar a decisão de servir um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E nós sabemos que é o Senhor que vai transformar, Pai. Pai, nosso coração vai nos alegrar, Pai, mais e mais, de saber no dia que essa pessoa vai morrer para esse mundo e nascer em Cristo através do batismo, Pai. Oh Deus, nós queremos celebrar isso, Senhor, com júbilo, com alegria. Por isso, Senhor, coloca em nós, Pai, o desejo de uma vida, de uma alma, aonde nós vamos estar apresentando no Seu altar, Pai. Aonde nós vamos estar trazendo, Senhor, entregando, Senhor, diante da nossa igreja. Com alegria,
com júbilo e com amor, Pai. Oh Deus, não deixa isso, Senhor, esse desejo, essa vontade cair por terra, Pai. Mas que isso floresça, Senhor, cada dia mais no nosso coração, Pai. Dia após dia, Pai. Uma vida, uma alma a Cristo Jesus. Para que eu, Senhor, cresça. Para que o Senhor produza cada vez mais frutos, Pai. Oh Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelos 40 anos que o Senhor proporcionou à nossa igreja. Obrigado pelas vidas das pessoas que organizaram, Senhor, todo esse evento, Senhor, cada detalhe. Que o Senhor fortaleça cada um deles. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos, Pai. Mas, Senhor, que a celebração dos 41 anos dessa igreja seja com júbilo e com alegria. Essa é a minha oração, Pai, que eu coloco diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui a programação.